retomar as exposições da Epístola aos Romanos. Hoje trataremos do capítulo de número 6 e versos de número 15 até o verso de número 23. Então, eu convido a você nesse dia do Senhor a tomar a palavra de Deus e abrir nesse momento na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6 e versos de número 15 ao verso de número 23. Faremos a exposição destes versos nesta manhã. Assim diz o Senhor. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos de justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Curve a sua cabeça, vamos orar neste momento ao nosso Deus. Senhor Deus, bendito, eterno Senhor das nossas vidas, todo-poderoso, Deus da aliança, nós te louvamos e te bendizemos nessa manhã, porque as tuas misericórdias se renovaram nas nossas vidas, Senhor. Te bendizemos e te louvamos por tudo que tu é, por tudo que tu tens realizado até aqui e por tudo o que tu ainda realizará. Deus bendito, tua palavra foi lida e será pregada agora aos nossos corações. Rogamos a ti, Senhor, que fale conosco, nos ensine todo o teu bom conselho, nos ajude a entender a tua verdade e que o teu Santo Espírito a aplique aos nossos corações, transformando-nos pelo poder que reside tão somente em tua palavra. Livra-nos do mal, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus que te oramos. Amém e amém. Meus queridos, o texto que acabamos de ler é um dos textos mais mal compreendidos de nosso tempo. As palavras que Paulo utiliza nos versos 14 e 15, por diversas vezes e por muitas pessoas, são tiradas de seu contexto para subsidiar aquilo que chamamos de antinomismo, ou negar a validade da lei em detrimento da graça. Estaria Paulo dizendo que a doutrina da graça anula a lei? Ou que seria a graça um tipo de indulgência licenciosa para pecarmos? Vejam, essa dificuldade não é exclusiva apenas de nossos tempos, mas ela remonta desde o primeiro século. Remonta, inclusive, à própria situação de Paulo, em que por diversas vezes teve que lidar com essa questão, essa má compreensão acerca das doutrinas que ele pregava. Lembremos-nos, em tempo, queridos irmãos, que por diversas vezes o apóstolo Paulo foi acusado de ensinar os judeus a apostatarem de Moisés e também foi acusado de não andar segundo os costumes da lei, como podemos conferir no texto de Atos, capítulo de número 21.
Ao passo que, a pedido de Tiago, como narrado por Lucas em Atos 21, e juntamente com todos os demais presbíteros que o receberam em Jerusalém, ele raspa a sua cabeça e faz a sua purificação para ir ao templo e assim sinalizar aqueles que o difamavam, mostrando a todos que as acusações eram falsas. Observe que no texto que lemos, que é exatamente a esse tipo de objeção, já suscitada então desde os capítulos 3 e 4, que Paulo vem procurando responder, pois diz respeito à doutrina da justificação pela fé. Ora, o judeu entendia que a sua salvação estava vinculada à sua obediência à lei, ou seja, às suas obras de justiça. Mas Paulo diz a eles, lá no capítulo 3, em verso 20, que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, mas tão somente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Ao que ele mesmo conclui no verso 28, dizendo: o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Observe que, ao afirmar essa verdade, Paulo passa então a expor as suas premissas lá no capítulo 4 e posteriormente argumenta nos capítulos 5, 6 e 7. E veja, as premissas de Paulo vão servir de alicerce para os seus argumentos nos capítulos seguintes. Isso se torna muito claro no texto de Romanos 6, 15 a 21, que nós acabamos de ler. Quando ele, ao se utilizar de uma linguagem semelhante, evoca o que havia sido dito no capítulo 4, lembra? A respeito de um homem, um trabalhador que ganha um salário como fruto do trabalho que realizou. Lembram disso? Pois bem, aqui no verso 16, ele vai utilizar mais uma vez essa analogia do trabalhador, que é como eu chamo aqui essa ilustração que Paulo traz. Né? Analogia do trabalhador, do servo, que trabalha para um determinado senhor, e que esse senhor, ao final de seu labor, o recompensará de acordo com os frutos oriundos de seu trabalho. Ora, o cerne dessa analogia, meus irmãos, do trabalhador que Paulo faz aqui, é para destacar o fato de que aquilo que o trabalhador recebe, ou seja, seu salário, não é um favor, mas uma dívida. Logo, nós temos aqui delineados no argumento de Paulo um trabalho, um senhor, uma ordem dada por esse senhor acerca do que ele deve fazer e um salário que ele deve receber ao final. Observe que nessa linguagem paulina o trabalho diz respeito às obras, bem como o Senhor aponta para dois senhores, que nós bem sabemos porque o próprio Paulo os destaca no capítulo 5, verso 12 ao 21. E a ordem que esses senhores dão, pecado e santidade, como um estado. E por fim, o salário, que é a dívida e o dom gratuito. Perceba com isso que o que Paulo faz aqui no capítulo 6 ratifica o que havia sido declarado anteriormente, mas agora de uma forma mais enfática. Assim como no verso 1, ele também inicia então o verso de número 15 por meio de uma indagação. Veja aí o que ele diz no capítulo 6 e verso de número 15. Ele diz assim: e daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Observe que o questionamento de Paulo no verso que acabamos de ler suscita a nós algumas questões. Em primeiro lugar, suscita o fato de sermos justificados livremente pela graça. Será que isso nos concede liberdade de pecar sem medo e sem restrição? Em segundo lugar, as doutrinas da graça nos dão uma licença à indulgência, no sentido aí de absolvição, irrestrita de todo o mal? Bem, Paulo responde a essas objeções com a mesma expressão que havia utilizado de forma tão enfática no verso 1, quando ele diz: de maneira nenhuma. Observe que o verso 1, meus irmãos, é um paralelo do verso 15.
ou melhor dizendo, o verso 15 é um paralelo do verso de número 1. Ambos, essencialmente, combatem, em princípio, a mesma ideia, a incompatibilidade do pecado com a vida cristã. Mas aqui o apóstolo Paulo dá ênfases diferentes ao assunto. No início do capítulo, se você observar, a ênfase estava concentrada naquilo que Jesus Cristo fez por amor a nós. Mas agora a ênfase recai exatamente sobre aquilo que nós fazemos por amor a Cristo. Observe que Paulo nega que o fato de não estarmos debaixo da lei não significa dizer que estamos acima dela. Ou seja, que somos livres para transgredi-la, nem muito menos que não devemos obedecê-la. Pois, como diz João, o pecado é a transgressão da lei. Logo, devemos obediência, mesmo não estando debaixo dela. Paulo explica isso, que ele está dizendo exatamente no verso que se segue, o verso de número 16, quando diz: não sabeis que é daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. E aqui, meus irmãos, nós pontuamos a primeira o primeiro ponto de nosso sermão se localiza exatamente aqui. Somos escravizados por aquilo que fazemos deliberadamente. Veja, geralmente quando nós pensamos em escravidão, geralmente vem à nossa mente aquele padrão de pessoas que foram vencidas e aprisionadas, sendo então obrigadas a servir aos seus conquistadores, sem direito algum de receber pelo trabalho exercido. Ao observarmos o contexto romano, somos levados a pensar em escravos ou a escravidão como fruto das conquistas ou dos espólios de guerra, onde aquelas pessoas que haviam sido tomadas ou capturadas eram levadas aos mercados para serem vendidas até então como escravos. No entanto, em Roma havia uma modalidade diferente de escravatura, uma escravatura que era voluntária. Pessoas que, em extrema pobreza, ofereciam-se como escravos a alguém em troca de comida, roupa e um lugar para morar. Veja, estes que se entregavam invariavelmente eram aceitos, o que automaticamente lhes privava de qualquer tipo de liberdade. A autorrendição, meus irmãos, conduz à escravidão. E uma vez escravos, construímos um laço com o Senhor que adotamos. E aqui é necessário que você lembre mais uma vez da analogia do trabalhador que falávamos ainda há pouco. Observe que Paulo diz: daquele a quem vos ofereceis. Veja que o verbo está na voz ativa. Logo, temos aqui uma autorrendição, uma entrega, o que desconfigura qualquer força de escravidão induzida. Essa escravidão aqui que Paulo fala é uma escravidão voluntária. Paulo nos apresenta, então, dois senhores aos quais esses servos voluntários devem obediência. O primeiro deles, Paulo vai chamar de o pecado, que conduz à morte. E o segundo, a obediência, que conduz à justiça. Quem são esses dois senhores, meus irmãos? Veja, abra sua Bíblia aí no capítulo de número 5. Nós temos o primeiro sendo mostrado aqui por Paulo no verso de número 12, onde ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ora, meu querido, o pecado que conduz à morte é uma referência a Adão. E o segundo Senhor que Paulo menciona aqui no verso de número 16 diz respeito ao verso de número 19 do capítulo 5. Veja o que diz então o verso 19 do capítulo de número 5. Diz assim a palavra de Deus: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Ora, a referência é a Jesus Cristo. Tornamo-nos escravos daquilo a que nos apresentamos
com o propósito de obedecer. Obedecer. E nesse caso, toda a humanidade serve ou a Adão ou a Jesus. São apenas dois caminhos. São apenas dois senhores. São apenas duas cabeças. Tornamo-nos escravos daquilo a que nos apresentamos com o propósito de obedecer. Veja, o próprio Senhor Jesus corrobora com esse entendimento quando diz que todo que comete pecado é escravo do pecado. Meus irmãos, nesses últimos dias temos andado tão preocupados com a letalidade de um vírus mortal, temporal, que acabamos por nos esquecer da letalidade de outro vírus, inimaginavelmente mais terrível do que esse. A saber, o pecado, meus queridos. Pois a sua letalidade não mata apenas o corpo, mas também a alma e eternamente. Diante disso, eu lhe pergunto, a quem você tem servido? Quem tem sido o seu Senhor? Quais os frutos de seu trabalho? Seria o pecado deliberado ou a obediência não reservada? Meus irmãos, o pecado é a complexidade de todo o mal. As Escrituras comparam o pecado ao veneno das serpentes, à podridão dos sepulcros. Arranque a pintura da face da mulher escarlata que corrompe sua alma em devaneios torpes agora. Quebre o copo da bebida que embriaga seu espírito e veja a face horrenda e o sabor amargo do pecado. Queridos, muitos de nós não conseguem enxergar a verdadeira face do pecado, estão ludibriados por essa beleza infame, torpe e enganosa. Muitos de nós têm pecado a esmo, têm ignorado a ordem de Paulo para não entristecermos o Espírito de Deus. E não porque o Espírito Santo esteja sujeito a algum tipo de paixão, mas porque ao pecarmos o injuriamos. Saiba que o seu pecado é motivo de lamento do Espírito. Meus irmãos, queridos irmãos, não ignoreis a lei do Senhor, não tripudiem dela. Lembre-se que todo pecado é ofensa contra Deus e rebeldia contra o seu Criador. E é por isso que devemos apressadamente nos reconciliarmos a Ele por meio de seu Filho Jesus Cristo. Lembre-se que foi preciso o sangue dele ser derramado para expiar seus pecados. E a isso eu me recordo das palavras do puritano Thomas Watson ao dizer que a perversidade do pecado não pode ser vista nas centenas de pessoas que foram amaldiçoadas por ele, mas no fato de que por elas Cristo morreu. Sendo assim, meu querido irmão, eu pergunto a você mais uma vez, que Senhor você tem obedecido? A quem você tem se entregue como escravo? Talvez a sua resposta seja que você tenha obedecido ao Senhor Jesus. Mas quais têm sido os parâmetros para você achar que serve a Cristo e não o pecado? Veja, Paulo vai responder esse nosso questionamento nos versos 17 e 18. Veja aí o que diz o verso 17 e o verso 18. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Meus irmãos, certamente o pecado é letal e a morte em todos os aspectos segue o seu rastro. Por semelhante modo, a justiça promovida pela obediência também deve ser interpretada de maneira inclusiva, referindo-se à justiça em todos os seus aspectos e culminando de fato
na justiça consumada nos novos céus e da nova terra. Observe que aqui a ênfase colocada sobre a obediência por Paulo nos mostra que a obediência a Deus é o critério da nossa devoção a Ele. E ainda nos diz muito mais, porque nos diz que o princípio da justiça consiste exatamente em nos apresentarmos a Deus como servos da obediência. É por isso que ele diz: outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração. Viestes a obedecer de coração também nos traz a ideia de espontaneidade. Com essas palavras, o apóstolo Paulo enfatiza, então, exatamente a mudança que ocorre quando os crentes de Roma vieram a obedecer a forma daquilo que lhes havia sido ensinada, a forma daquilo que lhes havia sido ministrada. E aqui eu chamo a sua atenção para 3 questões. Em primeiro lugar, o significado da expressão a forma de doutrina. Quer dizer, Paulo se refere ao dizer isso a um padrão ou a um modelo de ensino e provavelmente fazendo referência ao padrão de ensino apostólico ou às implicações éticas do ensino do Evangelho. Em segundo lugar, eu preciso destacar também que esse padrão de ensino bíblico doutrinário é apresentado aqui como sendo aquilo pelo qual se prestou a obediência, ou seja, aquilo que caracterizou a mudança de serviço do pecado para a justiça, ou seja, a obediência manifesta a um padrão doutrinário bem definido e estruturado. Como bem diz o Dr. John Murray, a suposição de que o cristianismo não tem regras fixas de ensino que regulam o pensamento e a prática é totalmente estranha ao conceito apostólico da ética cristã. Ressalto ainda que esse padrão prescrito no Evangelho de modo algum interfere na verdadeira liberdade. E aí não confundir liberdade com autonomia e espontaneidade do crente, uma vez que ele obedece de coração. Em terceiro e último lugar, eu quero ressaltar que Paulo não diz que essa forma de doutrina foi entregue aos crentes, mas ao invés disso ele afirma que eles é que haviam sido entregues a ela. Foram entregues ao padrão do Evangelho. Isto indica que a devoção daqueles crentes para com o Evangelho consistia no total compromisso, e este compromisso não era uma opção deles mesmos, mas era aquilo ao qual se haviam sujeitado. Veja, por isso ele diz: contudo, viestes a obedecer de coração. De coração, a forma de doutrina a que fostes entregue. Isto, uma vez mais, meus irmãos, sublinha a objetividade do padrão, bem como com a nossa passividade em estarmos comprometidos a essa forma de doutrina. Uma objetividade e uma passividade que, sob hipótese alguma, militam contra a total voluntariedade do resultado, isto é, o compromisso de, então, obedecermos de coração. É por isso que ele diz no verso 18, veja aí o verso de número 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Para o crente, liberdade nunca significa um estado superior. Na verdade, significa sempre oportunidade para prestar serviço. Observe que os escravos do pecado desfrutam de uma liberdade que não é digna do nome. Ao contrário, os que se engajam no serviço da justiça é que podem dizer que verdadeiramente desfrutam. Observe aí o uso do termo que eu faço aqui, da verdadeira liberdade. Ou seja, isenção do pecado, não, porém, no sentido em que nunca cometem pecado algum, mas no sentido em que o pecado não mais os domina. Estão livres dele, não servem mais a ele.
havendo declarado que os que aceitam o evangelho haviam trocado seu estado de escravidão ao pecado por aquele de serviço à justiça, Paulo então prossegue no verso de número 19, me acompanha aí. Ele diz: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Observe que quando Paulo usa o termo falo como homem, trata-se de uma referência à forma de sua doutrina nos versículos anteriores e posteriores. Ora, ele descreveu a condição dos incrédulos como servidão ao pecado e a condição dos crentes como serviço à justiça nos versos anteriores. A escravidão, bem conhecida por seus leitores, serviu de instrumento pelo qual Paulo expressou a verdade. E observem, ao utilizar essa analogia extraída das esferas das relações humanas, Paulo fala à maneira dos homens e assim pode ser facilmente compreendido. É disso que ele está falando. Afinal de contas, a nova vida em Cristo não é a escravidão existente entre os homens. Na verdade, trata-se da mais sublime e única liberdade. No entanto, a escravidão ainda nos serve para ilustrar a totalidade de nosso comprometimento para com Deus, na libertação da servidão ao pecado, envolvida em nossa união com Cristo. Observe que é por causa da fraqueza da carne que ele fala deste modo a seus leitores. A fragilidade de nosso entendimento torna mister que sejamos ensinados por meio de figuras provenientes da esfera de nossas relações humanas. Por isso, ele continua a dizer: assim como ofereceste, veja aí, os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Observe que o pensamento do verso 13 reaparece aqui numa forma breve e diferente. Observe a condição assim como anteriormente, seguida pela conclusão assim agora. Esse paralelo, uma antítese à impureza e à iniquidade de antes, são contrastadas com a exortação dirigida àqueles que anteriormente praticavam esses vícios, de que agora deveriam alistar seus membros físicos no serviço da justiça, para a promoção da santidade, impureza e iniquidade, para justiça e santidade. Veja aí a ênfase que é dada aqui por Paulo. E em todo esse capítulo, uma ênfase voltada exclusivamente sobre a santidade. A atitude e a maneira de vida que se opõe ao pecado e se dedica ao serviço a Deus é exatamente pela santidade. Até mesmo os membros físicos, veja, Paulo faz questão de ressaltar isso, participam dessa promoção ativa nesse processo de santidade. A razão para a exortação do verso 19, a parte B do verso, mostrando por que esse mandamento é tão necessário e urgente, é então apresentada nos versos que o seguem, os versos 20 ao verso 23, como nós podemos bem observar agora. Veja, ele diz: porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Veja aí, verso 21. Naquele tempo que resultado colhestes, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Observe a ideia de isento em relação à justiça. Essa expressão que Paulo aqui utiliza, meus irmãos, diz respeito à falta de interesse de alguém pela retidão. O significado é claramente esse. Ser escravo do pecado significa ser inimigo da justiça. Ser inimigo do pecado significa ser amigo da justiça. Dedicar-se a ambos, pecado e justiça, ao mesmo tempo, é uma hipótese impossível de ser realizada. Nós não podemos, o homem não pode ficar em um meio termo. O homem não pode ficar
em cima do muro, o homem não pode ser morno, ou ele é quente, ou ele é frio, como diz o próprio Senhor Jesus. É sim, sim, ou não, não. Não há um meio termo. Lembre-se ainda do que disse o Senhor Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará a um e amará o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Ora, outrora todos nós servimos ao pecado, e como diz o verso 21, o que colhemos? Veja, o verso 21 diz assim: somente as coisas de que agora vos envergonhais. Veja, o que nós colhemos outrora, quando escravos do pecado? A resposta de Paulo é: somente as coisas de que agora vos envergonhais. E por quê? Porque o fim delas é morte. Meus irmãos, o único fruto derivado do serviço prestado ao pecado eram as coisas que agora nos enchem de vergonha. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 5, ele vai trazer uma série dessas obras que praticávamos outrora e que hoje, quando olhamos para aquilo que praticávamos, sentimos vergonha. Ele diz lá no capítulo 5 que a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice e glutonarias. Ah, meus irmãos, certamente, assim como eu, vocês outrora também já praticaram essas obras da carne, essas obras frutos de uma natureza pecaminosa e da nossa escravidão ao pecado. Hoje, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós olhamos para todas essas coisas que outrora praticávamos e hoje sentimos vergonha. Todas essas coisas hoje deveriam nos causar vergonha. Essa é a grande verdade e que Paulo também destaca aqui. Infelizmente, alguns ainda não conseguem sentir vergonha de tais coisas e insistem em praticá-las às ocultas, achando que o fato de esconder a prática dessas obras aos olhos dos homens pode escondê-las aos olhos do justo juiz, aos olhos do Senhor. No entanto, muitos entre nós, à luz do Evangelho, agora se envergonha de sua conduta anterior de vida e pode bradar debaixo do senhorio de Cristo que hoje estamos verdadeiramente livres desse terrível e deplorável momento de nossas vidas. É por isso então que Paulo agora, cheio de alegria e gratidão, volta-se à descrição do presente no verso de número 22. Veja aí o que ele diz. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Ah, meus irmãos, que contraste maravilhoso o apóstolo Paulo nos apresenta aqui. Paulo nos traz um contraste fantástico nessas suas palavras. Anteriormente escravos, agora libertos. Outrora escravizados pelo pecado, agora feitos servos de Deus. Anteriormente cheios de vícios e pecados, agora santos. Anteriormente cheios de vergonha e culpa, agora pais,
e alegria. Anteriormente, o nosso destino era a morte. Agora, o nosso destino é vida. Sim, meus irmãos, vida em abundância, vida eterna. Paulo, então, conclui seu argumento com a seguinte sentença no verso de número 23. Veja, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, esta é a triunfante conclusão do capítulo 6 e que deve ser confrontada com o final do capítulo 5. Observe que o contraste entre o pecado e a graça é mantido aqui. Salário e dom gratuito. Remuneração é o princípio pelo qual nos tornamos então herdeiros da morte. Favor imerecido é o meio pelo qual recebemos a vida eterna. E para que você possa compreender o fechamento do capítulo 6 que Paulo faz aqui no verso 23, eu chamo a sua atenção mais uma vez para a analogia do trabalhador que falamos no início. Lá no começo, nós falamos dessa analogia que Paulo utiliza lá no capítulo de número 4. Um trabalho, um senhor, uma ordem dada por esse senhor acerca do que eu devo fazer e um salário que eu devo receber dele ao final. Observe que na linguagem paulina do trabalho, esse trabalho diz respeito às obras. O Senhor aponta para os dois senhores. Aqueles que ainda estão debaixo de Adão, do senhorio de Adão, as suas obras são pecaminosas. É isso o que o apóstolo Paulo está dizendo. E se são pecaminosas essas suas obras, o salário que lhe é devido é então de morte. Ele diz, porque o salário do pecado é a morte. No entanto, aqueles que estão ou que foram transportados de Adão para Cristo e foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus, então agora, veja, a ordem é para a santidade. Eles estão em um estado de santidade. E veja o que ele diz, mas não se trata de um salário, mas se trata do dom. Um dom que é gratuito, um dom que é gracioso de Deus. E esse dom gratuito traz a esse que foi santificado, a esse que foi justificado pelo sangue de Cristo, a vida eterna, a vida em abundância. Os que permanecem em Adão têm obtido como pagamento por seu pecado a morte em todas as suas formas, física, espiritual e eterna. Mas os que estão em Cristo, no entanto, estes têm vida, paz e alegria para todo sempre. Eu pergunto mais uma vez a você, em qual destes cinturões você está ligado? Em qual destes cintos você está pendurado? Qual dessas duas cabeças, diante de toda a humanidade, você tem se submetido? Veja, se é a Cristo, você não tem que temer o dia de amanhã. Se é a Cristo, você apenas renova as esperanças a cada manhã e espera confiantemente no seu Senhor, pela vida em abundância e eterna e a coroa de glória que Ele nos tem preparado. No entanto, se você ainda permanece em meio a delitos e pecados, o seu Senhor não é Jesus Cristo. Você ainda permanece debaixo do senhorio de Adão. E, nesse caso, você deveria se preocupar com o dia de amanhã, pois o seu dia de amanhã, a Bíblia nos diz que é de morte e morte eterna. Portanto, enquanto ainda há tempo, vos agarreis àquele que é Senhor e consumador da vida, o Alfa e o Ômega, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a saber,
Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações. Eu convido a todos a orarmos mais uma vez. Senhor Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra pregada aos nossos corações nessa manhã. Tu falaste, Senhor, para nós acerca da importância da santificação. Tu nos falaste também, Senhor, sobre os frutos oriundos do labor das mãos do justo. Pai querido e santo, livra-nos do mal, livra-nos de nós mesmos. Liberta-nos e verdadeiramente seremos livres. Abençoa-nos, Senhor, em todo este dia, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.